passar pela essa fase de ser dona, tudo ocorreu, né, do tempo de pequena até hoje passar a juventude, chegar na cidade, passar na cidade e casar, né? Mulher, ela nasce, eu nasci, né, já não tive minha mãe para me ensinar, né, porque toda casa tem que ter uma mulher, né, para educar, para ensinar, para ser um espelho na vida da gente. Eu não tive. A minha mãe não teve presente nessa fase minha. Quando eu nasci até os 10 anos. A minha mãe foi uma mulher que ela vivia internada no hospital psiquiátrico, a vida dela quase toda. Quando a minha mãe saía, ela arrumava o filho ficava para mim e minha outra irmã mais velha cuidava. Então, a fase da minha mãe foi só ficar no hospital psiquiátrico. A minha vida foi crescer com as pessoas estranhas da rua, desde neném. Meu irmão mais novo nasceu, abaixo de mim nasceu, e eu cuidava dele, né? Aí minha mãe voltou para o hospital novamente, voltou para o hospital psiquiátrico novamente, e saiu do hospital, veio para casa, né? Aí minha mãe ficou grávida novamente, né? A minha irmã Vilminha, teve minha irmã Vilminha, né? Passou aquele primeiro 2 meses, minha mãe voltou para o hospital psiquiátrico. Então, quer dizer que dos 9, 10 anos, eu que cuidei dos meus irmãos, né? Eu já fui ali cuidando, meu pai me ensinava a cuidar da casa, a lavar uma roupa, a cuidar da minha irmã. Então, eu fui crescendo nesse período, nessa fase. Não cresci, não tive uma juventude de criança, mas uma juventude de dona de casa, de cuidar das minhas irmãs, cuidar da minha casa. Então, a minha juventude foi essa. E, irmãos, até chegar na fase que passou um período que eu cheguei numa idade de jovem, né? E a minha mãe saiu do hospital em 1985, se não me engano, e aí nós viemos para Mogi Guaçu. Nessa época nós morávamos em Guarulhos. Viemos para Mogi Guaçu porque nós perdemos a nossa casa lá, né? Não foi fácil, perdemos a casa, viemos para cá só com a roupa do corpo. E nesse período que viemos para cá, foi o processo, né? Adquirir tudo novamente, ter uma casa, né? Conquistar o que nós perdemos lá, né? Porque nós viemos para cá só com a roupa do corpo, morar de favor na casa dos outros. E foi, irmãos, passando esse período que meu pai era uma pessoa que ele foi um bom pai. Glorifico Deus, ele foi um bom pai, ele soube educar os filhos. Ele só não foi um bom esposo, né? Porque eu era pequena, então nós já passamos esse processo de ver as coisas dentro do nosso lar. Então a gente tem que saber, né? Dentro do nosso lar, a maneira que nós se comportamos diante dos nossos filhos. É verdade. Né? Nós temos que ser espelho dos nossos filhos de casa, mostrar que nós somos uma mãe, né? Que sabe dar carinho para o filho, sabe educar o filho, que o pai sabe se comportar, né? Diante da mãe, né? Não suportar, não responder, não tratar a mãe perto dos filhos, porque os filhos é tudo isso, né? Uma palavra que você fala para sua esposa dentro do seu lar e um filho escuta, né? Aquilo fica na cabeça, fica na mente das crianças, né? Aquilo vai causando uma bola de neve, ele vai colhendo tudo que vai se passando. Na minha infância eu fui catando tudo isso, né? Eu via tudo que acontecia dentro da minha casa e nós não podíamos falar nada, né? Tínhamos que fechar a boca, não podíamos falar nada. E nesse processo que eu vim para cá, para Mogi Guaçu, comecei a trabalhar, mas não aguentava mais ficar dentro de casa, porque eu já era jovem, eu tinha, acho, na idade de 16,
casei apaixonada, amando meu esposo, não. Casei para sair de casa. E nesse tempo, eu nunca falei isso para o meu esposo. Nunca falei isso para ele. Casei, tudo. Por isso eu falo assim que eu entrei nessa palavra da tola derruba, né? Porque eu casei sem experiência nenhuma, né? Casei para sair de casa, entrei no casamento de cabeça, né? Mas, irmãos, meu esposo foi um esposo muito bom, nunca tive que reclamar com ele. Mas a minha vida destruiu o meu casamento. Foi a minha pessoa. Porque, irmãos, eu sabia que eu casei. Entrei naquele casamento achando que ia ser tudo do meu jeito. Né? Que ele ia ser da minha maneira, da minha forma. Né? Mas o homem, o casal, no caso, tem que ser uma só carne. Né? Para mim, não. Eu era chefona dentro de casa. Eu mandava. Né? Ele falava A e falava B. E esse era meu costume, né? E, irmãos, isso aí acarretou muito na minha vida. Não foi fácil porque meu esposo, coitado, ele chorava. Eu ouvi meu esposo chorar porque em palavras que eu falava para ele. Sabe? Porque eu já vinha convivendo com isso desde o passado. Eu não queria que meu esposo fizesse comigo o que meu pai fazia com a minha mãe. E, irmãos, foi passando o tempo, chegando nesse período, e eu comecei a trabalhar, casei, né? Comecei a trabalhar, meus esposos falavam para mim assim, mulher que não trabalhava, mas chegou uma hora que quando apertou lá o cinto, né? Não teve jeito, eu tive que trabalhar. Fui trabalhar, na época que eu trabalhei, já perdi meu pai faleceu em 1995. Trabalhei, fui trabalhar tudo, mas, irmãos, comprava o que eu queria, né? Dava uma belezinha, né? Gostava de mobiliar a casa, trocar móvel de casa, minha casa era pequenininha, mas eu gostava. E assim, eu achava assim, que eu trabalhava, o que eu recebia era meu, não tinha que chegar e trabalhar e dividir, chegar em casa e falar, meu bem, vamos chegar em casa, vamos sentar, né? Vamos ver o que está devendo, colocar junto ali no papel, né? Colocar junto o dinheiro, não, eu achava que era dele, era meu, né? E eu estava totalmente errada, né? E não é dessa forma. E a gente, como casa, a gente tem que ser unidos, né? Tem que estar junto ali, não tem essa de eu trabalho, porque eu trabalhei, o dinheiro é meu, né? O dele é dele, não tem essa, na minha cabeça era assim. Mas meu esposo, coitado, ele nunca abriu a boca para nada. E foi passando o tempo, irmãos. Eu fiquei grávida, né, da minha filha mais velha, minha filha está com 31 anos hoje. E, irmãos, começou problema na minha vida. Começou problema porque naquela época eu tinha umas amizades, né, amizade no mundo aí fora. Eu não ia para a igreja, ia quando de domingo, olha lá, né, eu era católica, muito difícil ir, né, mas tinha umas amizades que gostava, né? Que frequentava a minha casa. Aí o irmão Elton esses dias pregou, né? Que ele falou assim: a gente tem que tomar cuidado das pessoas que entram na nossa casa, né? E nessa época, meu esposo falava assim para mim: assim, minhas colegas entravam, elas não iam na atitude de ir em casa, vamos passar uma hora conversar no café, não. Elas iam para ver como que era a minha vida dentro da minha casa. Elas iam para ver como era a minha convivência com meu esposo dentro de casa. Uma era assim, né? Elas perguntavam o que meu esposo gostava, o jeito que ele gostava que fazia. Eu lavava a louça, eu nunca deixei louça na pia sem lavar à noite para ir dormir, né? E eu já perguntava tudo eu falava. Eu era bobinha de tudo, falava tudo para elas. Irmãos, isso, meu esposo falava: isso está errado, né? E eu grávida para ganhar minha filha, tudo. E chegou nessa época, irmãos, que eu ficava para ganhar neném, tudo. E essa amizade minha, porque a Bíblia, em Provérbios mesmo fala, e quando a gente, para que
Provérbios fala: a alma do ímpio deseja o mal ao seu próximo, não agrada aos seus olhos, né? Então, tudo ali não agradava os olhos dela, porque ela não estava indo ali com interesse de amizade, mas sim com interesse da vida do meu esposo, né? O foco dela era meu esposo. E olhando ela ali na conversa, e esse tempo eu ganhei a menina, e antigamente tinha o costume de tomar um tal do chá para quebrar a friagem, tirar a friagem, né? Quando você está com dieta, tirar aquela friagem, tomar um tal do chá. E ela ia em casa, essa moça, sabe, não quero citar o nome não, ela ia em casa toda noite, né? Ela falava assim: ó, Bel, vou fazer um chá para você, né? 7 dias você vai tomar esse chá. Ela esquentava, ela ia em casa à noite, mano. Só que ela levou esse chá para preparar na casa dela. E fez o contrato da pilha, a roupa ela tinha na casa dela. E ela veio em casa com o chá preparado. Chegou em casa, esquentava, mandava eu tomar um tal do chá, tomei o chá. Aí o último gole era do meu esposo. Foi assim 7 dias. O último gole do chá era dele. No último dia que ela foi embora, no último dia que eu tomei o chá, irmãos, começou um problema na minha vida, na minha casa. Porque no último dia, irmãos, eu não sei se os irmãos têm olhar espiritual para ver as coisas, porque Deus já deu o dom espiritual de ver as coisas naquela época. O dia que eu tomei esse último gole do chá, irmão, entrou um cachorro desse tamanho dentro da minha casa. Eu vi o cachorro entrar. Era enorme. Entrou e foi para o quarto. E dessa época em diante, eu falei para o meu esposo: meu esposo falou: Bel, isso é errado, eu nunca vi isso. Minha mãe sempre fez chá para quebrar friagem e nunca precisou disso. O meu pai tomou o último gole do chá e você está tomando, e você me fez isso, eu tomar esse chá. Isso não é certo. E eu fiquei quieta, não falei nada. Aí começou a surgir esse problema. Começou a surgir, foi em 1990, começou a surgir dentro do meu lado, da minha casa, a desavença, enfermidade, depressão. Porque, irmão, a partir da hora que eu vi aquilo entrar dentro da minha casa, eu não vi sair. Foi em 1990, eu só vi sair em 1998, na época da minha conversão. Mas nessa época de 1990 até 1998, foi esse período, foi o período que a minha filha surgiu uma doença na garganta dela, né? Que os médicos achavam que era cachumba. E, irmão, não era cachumba. Minha irmã viu uma que corria para baixo, para cima com ela, atrás de médico, eu trabalhava. E o médico falava: isso não é cachumba. Irmãos, e aquilo já foi começando a virar uma bola de neve, né? E todo mundo que via aquele caroço no pescoço dela, aquilo crescendo no pescoço dela, e falando, e a minha filha perdeu 2 anos de aula, porque a escola não aceitava ela lá na escola, porque falava que aquilo era câncer, eu tinha que correr com ela. Mas, irmãos, aí já apareceu uma depressão, a tal da depressão, aquilo foi me deixando nervosa, né? Eu com criança para cuidar, meu esposo, coitado, pela época ficou desempregado, tinha começado a trabalhar de cortar cana, ele era cortador de cana, né? E nessa época, irmão, foi uma perseguição na minha vida. Tanto, né, na minha vida, essa maneira de correr atrás de médico, perseguição de ver as pessoas falar na minha cabeça, sabe? E aquilo virando bola de neve na minha mente, e eu começando a ficar com depressão. Foi uma perseguição do centro de saúde, porque eu não levava ela lá no médico para descobrir o que era aquele caroço, né? Eu não ia mesmo, não ia, porque eu já vinha de lá para cá. Desde os 10 anos eu já começava a falar com Deus, e Deus já começava a falar comigo. Então, irmãos, eu começava a pedir para Deus, né? Eu falava: Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não ia, não. Eu via o caroço lá e falava assim: Senhor, do mesmo jeito que apareceu, isso
tinha que cuidar de mim, pentear meu cabelo, me dar banho, cuidar de mim. E naquela época eu era bem gordinha e eu emagreci muito, sabe, irmãos? Porque a depressão, ela não vem assim por uma casa de um dia para o outro. É coisas que vem acarretando na nossa vida, que a gente vem colocando na mente, aquilo vai fazendo você ficar, sabe, com a mente fraca, debilitada, porque você fica com tudo guardado. Aquelas coisas ficam guardadas na cabeça da gente. Então foi nesse correr do tempo que eu passei por isso, porque tinha muitas coisas que já tinham acontecido na minha vida até eu chegar ali, nessa depressão. Então não foi de um dia para o outro, né? O inimigo já estava alojado ali dentro da minha casa, né? Mas ele sabia que a minha cabeça, né, já era bem fraca, né? Porque eu já não vinha de uma família estruturada, que já é problemática desde a minha infância. Então, irmãos, é uma coisa assim que começou, uma coisa difícil, irmão, porque ela começou acarretando, vem trazendo aquela situação difícil para a minha vida. E de ver, irmãos, o meu esposo sofrer dentro de casa. Eu vi ele sofrer, né? Ele chorava muito. Eu não lembrava mais dos meus 3 filhos. Eu não conhecia. Irmãos, para mim tanto fazia eles dentro de casa ou eles fora de casa. Porque eu esqueci completamente o nome dos meus 3 filhos. E o inimigo ele fazia de tudo para mim não lembrar o nome deles. Ele fazia de tudo para não lembrar o nome deles. E nessa época meu irmão ele era espírita. Meu irmão frequentava o centro espírita. E só que nessa época da depressão, Deus esteve junto comigo nessa época. Ele não me deixou só ali no meio dessa depressão. Ele esteve o tempo inteiro do meu lado. O inimigo ele queria me destruir e Deus ele estava ali do meu lado, tentando me ajudar a sair daquele problema que eu estava. Mas o inimigo ele queria me colocar para baixo a cada dia. Nesse processo da depressão, irmãos, o que aconteceu? O inimigo, né, ele fez eu, irmão, sentir uma pessoa tão ruim, sabe, na minha vida, porque pela misericórdia de Deus, né, eu estou aqui, senão eu estava no hospital psiquiátrico lá no bairro, porque era lá que ele queria que eu estivesse. A minha cunhada sendo evangélica, né, ela vinha na minha casa orar por mim, né, e a hora que ela orava por mim, irmãos, a coisa ali ficava feia, sabe? Ficava feia, porque era ela e a minha outra cunhada para guerrear contra o inimigo, estava ali dentro. A minha cunhada era aquela pessoa de autoridade, sabe, de repreender, de expulsar demônio, mas ali para elas não foi fácil. Quando elas oravam, eu melhorava um pouco, depois piorava de novo. Foi uma guerra espiritual dentro de casa. Não foi fácil. Ali nessa época, eu estava vendo esse processo, dessa fase espiritual que os demônios estavam lutando contra a minha vida, que eu emagreci, né? Emagreci muito. Eu tinha um neném para amamentar, para cuidar. A minha filha doente com aquele caroço no pescoço. E ali tudo eu deixei, irmão, porque eu não conseguia fazer mais nada. Eu ali não era mais nada ali na minha casa. Não era mais nada. Chegou esse processo ali, eu com a minha filha e meu filho para cuidar. Deixei ali, não lembrava mais de nada. E meu irmão ali, com aquele demônio dele, né? Vinha em casa e o Espírito Santo ele conversava comigo todo dia, falava assim, ó, vai vir, eu colocava o Espírito Santo vinha e falava na minha mente, ó, seu irmão vai vir e vai trazer uma pessoa para sua casa e ele vai fazer uma pergunta para você. Irmão, peço o Espírito Santo falar na minha mente, vai fazer uma pergunta para você, para ver se você está bem, Jesus, sabe, irmãos? E nessa época que ele veio na minha casa, ele trouxe esse espírita que veio em casa para perguntar para mim se eu tinha melhorado mesmo, para ver se eu lembrava o nome dos meus 3 filhos. Nessa época eu lutei o dia inteiro para decorar o nome dos meus 3 filhos, porque eu tinha a foto dos 3 na parede, eu olhava para um, eu olhava para o outro,
Irmãos, o inimigo vinha, parece que o inimigo se apoderava de mim, da minha vida, das minhas mãos, e falava na minha cabeça: agora só vai você guerreira, pega o pescoço dele, mata ele. Irmãos, aquela força na minha mão, aquela força que não era minha, e o meu neném do meu lado, sabe? Irmãos, e eu chorava muito, falava: Senhor, eu não quero fazer isso. Meu Deus, não deixa o inimigo fazer, não deixa o inimigo se apoderar da minha vida para fazer o que eu não quero. E foi, irmãos, ali eu chorando, pedindo para Deus a misericórdia deles. Eu caí de joelho ali no pé da minha cama. A hora que o meu neném estava ali, caí de joelhos, comecei a pedir para o Senhor. Falei: Senhor, em nome de Jesus, meu Pai, tira isso da minha vida. Em nome de Jesus, eu não quero fazer isso. Irmãos, parece que naquele momento, parece que o anjo do Senhor, não sei, entrou naquele quarto. Irmão, parece que aquilo, sabe, tomou aquele quarto todinho, aquela paz entrou no meu quarto. Glória a Deus. Aquela paz, sabe, aquele refrigério, aquela força, aquela coisa negativa saiu, sabe? Então, irmãos, para mim foi, sabe, uma coisa que eu glorifico a Deus, porque Deus me deu um livramento de não fazer coisas erradas na minha depressão. Porque se eu tivesse feito, ou eu estava no manicômio ou eu estava na cadeia, né? Um dos dois lugares eu ia estar. E eu glorifico a Deus, irmão, porque nesse processo, né, na depressão, o Senhor me fez conhecer mais Ele. O Senhor me fez aprender com Ele na depressão, sabe? Porque eu fui passando o processo da depressão, fui saindo da depressão, mas o Espírito Santo sempre falando comigo, né? Que eu não estava só, que quando eu passasse pelo fogo, Ele estaria comigo, quando eu passasse pelas águas, eu não submergiria, né? Então, irmão, nesse processo, o Espírito Santo sempre falando comigo. E eu era uma pessoa muito medrosa, sabe, irmão? Medrosa, eu tinha muito medo. Eu falava assim: eu tinha medo de morrer. Falei assim: eu tinha medo de morrer e ir para o inferno, para a escuridão. Meu medo era terrível, irmãos. Eu não sei, irmãos, é uma coisa assim que batia, eu tinha esse medo. A depressão, eu tinha muito medo. Irmãos, eu cheguei nessa fase. Eu tomava muito remédio de depressão. O médico falava assim: ó, se eu tomar mais remédio, ela morre. Porque os remédios eram muito fortes, os remédios de depressão eram muito fortes. Irmão, e Deus estava parado atrás de mim. Estava minha irmã em casa, minha irmã Violina em casa, estava minha cunhada, né, nesse período, nessa época. E eu tinha tomado muito remédio para depressão. Foi nesse momento, irmãos, que eu estava em casa, que elas estavam cuidando de mim, que eu apaguei, irmão. Eu não vi mais nada. Eu só sei que eu saí daqui da terra e fui para o céu. Saí, irmão. Falava para os irmãos: eu saí porque eu senti que eu morri, eu tinha morrido, porque eu não queria voltar, não. Porque, irmãos, eu senti, na hora que eu atravessei a parede, eu senti que eu estava subindo. Eu ouvi a hora que eu subi, que eu estava no alto, eu vi para baixo e eu olhava, irmãos. Eu só, na hora que eu parei no estágio, no alto, eu só sei que eu subi para cima. Quando eu fui ver, eu já estava em outro lugar. Eu estava no céu, que era um céu que, irmão, falava a verdade, irmão, que eu fui e não queria voltar, não. Eu queria ficar lá. Porque, irmão, a luz desse dia, a luz do sol, não se compara com a beleza que tem lá. Não se compara, porque é maravilhoso. Eu naquele lugar, eu queria saber como é que eu estava caminhando, como é que eu estava andando, porque eu falava, eu olhava para os lados, eu queria ir olhar para frente, eu ia, só sei que eu estava indo. Mas, irmãos, foi tudo um processo de Deus nessa época, de Deus me mostrar, Deus me levar, me revelar. Porque eu falava para Deus que eu tinha medo, sabe? Foi um processo de Deus. Eu fui, cheguei lá, Deus me mostrou uma coisa muito linda e maravilhosa. Mas quando eu cheguei numa porta dourada muito grande, ali eu parei, não consegui passar para o outro lado. Porque ali veio uma voz falando comigo: não está na tua hora, volta. Irmãos, para voltar foi muito rápido. Voltei, irmãos. Voltei. E quando eu voltei, eu vi aquela legião de demônios sair, sabe, irmãos? Mas foi tudo embora. Parece que eu vi aqueles vultos pretos saindo de porta fora. Foi embora, irmão. Foi embora. Daquele dia em diante, irmão, eu melhorei. Eu tive uma melhora muito grande. Não, sabe, foi uma coisa assim, sabe, que eu voltei de lá. Parece que o Espírito Santo, sabe, veio
que eu vim aqui na igreja, que frequentava na minha casa, né? E eu comecei a frequentar a igreja aqui, né? A minha irmã, a Filminha, ela é uma glória de Deus, porque eu falei, Deus, parece que eu minha mente comunicava com a dela, né? Porque eu na depressão, ela chamou o nosso irmão Aguinaldo para ir em casa orar por mim, sabe? Parecia que era a mão de Deus, eu glorificava a Deus, e quando o padre ia em casa, nossos irmãos não podiam ver padre não ia. Mas quando os irmãos iam lá orar, era uma paz tremenda. Eu glorificava a Deus, porque é nesse período que as irmãs iam orar na minha casa, né? E eu ali vindo na oração de manhã, orando com as irmãs, comecei a vir aqui orar com as irmãs de manhã, toda manhã orando com as irmãs. É bom orar, irmãs, coisa mais gostosa que você está na casa do Senhor. Uma bênção que você está na presença do Senhor, porque é só Deus para nos fortalecer, para nos sustentar, para nos ajudar. As irmãs vinham aqui com as irmãs senhorinhas, sabe? De oração, que estavam aqui toda manhã orando. O dia que eu não vinha, eu não estava aqui na casa do Senhor, elas iam em casa atrás de mim, porque se não foi, né? Estou sentindo sua falta, né? E aí lá elas iam em casa, oravam junto comigo, e ali juntando nós orávamos, irmãos. Aí teve uma irmã, né? Que ela chamava irmã Dilma, né? Essa irmã Dilma aí estava chamando Toninha, foi em casa orar pela manhã, porque eu não tinha vindo, e eu estava ainda meio abatida, né? Por causa dos remédios, muito remédio, abatida ainda. A irmã Dilma, a irmã Toninha foi em casa orar pela manhã. Chegando lá em casa, a irmã foi orar. Irmão, foi um mistério só. Foi um mistério, eu falo para os irmãos assim, foi uma bênção, porque naquele dia, irmãos, né, eu nunca falei nada para a irmã Toninha nem para a irmã Dilma, nunca do que tinha acontecido, que tinha entrado na minha casa. Eu vi entrar, né? Mas no dia que essas duas irmãs foram orar na minha casa, estava eu e as duas orando. E aquele Deus poderoso, Deus maravilhoso, tocou ali a glória do Senhor. E a irmã Dilma foi tomada pelo Espírito Santo de Deus, entrou no meu quarto, foi marchando, ela entrou marchando no meu quarto, sabe? Naquele poder, ela foi marchando. O Espírito Santo de Deus foi levando ela no meu quarto. Ali, irmãos, eu na sala com a Toninha, eu escutei ela guerrear. Ela guerreava, ela lutava ali, e ela vinha, sabe? Parecia que uma coisa tinha pegado no braço dela lá, e ela vinha arrastando para a sala, e ela foi até o portão, marchando, expulsando. Aí ela foi, depois ela voltou dentro de casa e falou: irmã Isabel, eu vou falar uma coisa para a irmã Isabel. O Espírito Santo me tomou, me levou no quarto da irmã. Dentro do quarto da irmã, no guarda-roupa da irmã, tinha um cachorro desse tamanho. Esse cachorro não me pegou no meu braço, mas eu fui repreendendo, expulsando ele até ele sair para fora da rua. Então, irmãos, Deus não deu a visão de ver ele entrar, mas Deus, pela glória do nome do Senhor Jesus Cristo, ele levou a serva dele lá. Mulheres de oração, mulheres que oravam, que jejuavam e consagravam o Senhor. Porque elas, irmãos, elas tinham vida com Deus. Mulheres de oração, mulheres que estavam sempre orando, buscando a presença do Senhor. Isso é muito importante a gente mulher, está na presença do Senhor, buscando a presença do Senhor, está orando, né? Orando no nosso lar, pelos nossos filhos, orando, né? Porque Deus, Ele não coloca a gente na casa do Senhor à toa, não, Ele fica sentado no banco, não. Tem vidas, tem mulheres aí fora, tem gente com depressão, o demônio está tomando conta de casa, de lares aí, e as mulheres não têm força para estar na casa do Senhor, porque o inimigo está amarrando lá dentro. Então, às vezes, quer estar aqui dentro da casa do Senhor, quer estar aqui orando, buscando a presença do Senhor. Às vezes a gente está sentado aqui falando: por que a irmã fulana não veio? Por que a irmã desapareceu da igreja? Você parou para pensar, irmã, que o demônio pode estar amarrando ela dentro de casa? Ela não tem força para chegar aqui na casa do Senhor? Irmãos, foi uma guerra espiritual na minha vida. Eu fiz o papel de tola dentro do meu lado, na minha casa, porque o inimigo entrou na minha casa, fez o que ele fez na minha casa, acabou com a saúde da minha filha, quase destruiu meu casamento, né? Porque meu esposo, ele usava até meu esposo para me entristecer dentro do meu lar, porque meu esposo, na época eu era bem gordinha, meu esposo falava assim: nossa, aquela moça é bem magrinha, bem que você podia ser assim, né? Irmãos, vamos vigiar no que você fala para sua esposa, que isso entristece muito, viu, irmãos? Entristece
físico, mas no espiritual tinha um ponto de também tinha demônios ali com ela, porque também era problemas, dificuldade, tudo que ela passava dentro do lar da vida dela, ou não sei o que acontecia com ela carregava aquilo sobre ela. Aquele demônio, né, fazia ela ficar mais retada ainda. Por quê? Porque ele queria ver ela ficar baixo, para baixo, destruída, derrotada, né? Então na minha vida foi assim, irmão, porque eu via os outros falar as coisas, aquilo que estava na minha mente, eu me entristecia, eu guardava aquilo para mim, sabe? E aquilo me entristecia muito, me entristecia, irmãos, de levar pedrada, a vida inteira levando pedrada, desde a infância. O inimigo já tentou tirar a minha vida desde a infância, né? Desde o próprio parente dentro da minha casa, meus familiares do meu pai, né? Meus primos tentaram me matar, nunca falei isso para minha irmã, né? Tentaram me matar com um travesseiro, né? Mas Deus, quando tem obra na vida da gente, não permite que o inimigo tire a nossa vida, né? E o inimigo, eu era muito humilhada nessa época, quando na infância. Sofri muito bullying na escola, muito bullying na escola. Não tinha pai e mãe para resolver, para viver por mim, não. Então aquilo foi carregando os problemas na minha vida, aquilo, né? Eu casei, veio depressão, o inimigo foi aproveitando toda essa deixa, todos os problemas, para me colocar para baixo, me colocar ali prostrada, encurvada, né? Com aqueles problemas todos, né? O inimigo queria que eu ficasse destruída, ele queria acabar com a minha família, com a minha casa, com o meu casamento, né? Mas se eu não mudasse, se eu não pegasse minha vida espiritual com Deus, né? Eu não sabia o que seria da minha vida, né? Hoje, eu glorifico a Deus, irmão, porque eu estou aqui na casa do Senhor, né? Deus me deu livramento, Deus me deu a oportunidade de falar do amor dele, de testificar o que Deus fez na minha vida. Deus fez muita coisa na minha vida, né? Não fica só nisso, Deus fez muita coisa na minha vida, né? Porque se eu for ficar contando, é muita coisa, né? Então eu glorifico a Deus, irmãos, porque esse processo de depressão é triste, é terrível, a depressão é terrível, irmãos, porque se você não tiver Deus, se a gente não tiver Deus na nossa vida, a gente não consegue sair, irmão. Porque muita gente tira a vida e se mata aí, né? Muita gente não consegue sair da depressão, tira a própria vida, né? Eu, graças a Deus, não tirei a minha própria vida, porque o inimigo, a proposta do inimigo não era a minha vida, era destruir a minha casa, era destruir meu casamento, era destruir meus filhos, né? Porque ele sabia que eu estava já naquela época, já falando com Deus, pedindo a presença de Deus na minha vida. Ele não queria que eu estivesse aqui hoje falando do amor de Deus, ele não queria que eu estivesse aqui hoje falando isso, ele queria que eu estivesse lá no mundo, porque foi lá no mundo, né, que eu ocasionei os problemas que eu passei da depressão. Então ele queria que eu estivesse lá, porque eu tive tudo na minha vida, irmão, para ser uma pessoa, não era para eu estar aqui, né, porque fala assim, meu Deus me deu a minha vida, porque se eu estivesse no mundo ainda, eu ia ser uma prostituta, né, porque eu tive motivo para ser, né, eu tive esse motivo para ser na minha
jovem, aprendi aqui com as irmãs mais velhas, né? De oração, né? Como cuidar do lar, como cuidar do esposo, né? Que é assim, você sabe, se a mulher sabe dentro de casa, se a mulher que é companheira, a mulher que está sempre junto, a mulher que sabe dividir esse problema, né? Não querer dividir ali, de ficar com dinheiro só para você, não, tá junto, né? Os dois juntos. Então eu aprendi, as minhas irmãs ali foram muito amorosas, veio muitas irmãs, por isso que eu estou aqui até hoje, né, irmãos? E não quero sair não, né? Eu quero sair só quando Jesus voltar e me levar para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. E eu fico muito contente, irmãos, sabe? Porque foi aqui na casa do Senhor, com aquela depressão, irmãos. E quando chegou no dia que eu parei de tomar todos aqueles remédios de depressão, foi como, irmão, o Espírito Santo de Deus me libertou dentro da minha casa e falou assim, eu tomava remédio ainda para depressão, né? Mas eu estava bem melhor, né? Mas o Espírito Santo de Deus na minha cozinha falava, não te libertei, por que ainda está tomando? Naquele dia eu joguei todos os meus remédios no lixo, irmão. Joguei no lixo, não tomei mais, voltei no doutor Clito, o doutor Clito falou para mim assim, se você não parar de tomar, você vai voltar aqui pior do que você está. Eu falei, eu não vou voltar mais. Eu falei, foi Jesus que me libertou. Aleluia. E aí, nesse processo, irmão, foi no dia de uma quinta-feira, culto de libertação aqui, a igreja era bem pequenininha, né? A igreja aqui ainda era bem pequenininha, eu glorifico a Deus porque era uma bênção só. E é bênção ainda, né? E o Senhor ali usando, né, o servo dele aqui, eu não dormia, irmão. Eu estava bem, mas eu ainda não conseguia dormir, porque o inimigo que vinha à noite, ele queria vir na minha mente para tirar, sabe, a minha paz ainda. E eu vim no dia de culto de libertação aqui, chegando aqui na casa do Senhor, a casa cheia, eu glorificava a Deus, mano, eu estava tão feliz de estar aqui dentro, eu estava muito feliz de estar aqui na casa do Senhor. Nossa, irmão, que parecia que para mim todo mundo era parente, nossa, era uma alegria só, parece que eu estava amando todo mundo que estava aqui dentro, era uma coisa maravilhosa. E, irmãos, eu estava sempre no cantinho, eu e minhas crianças, tudo pequenininho, apanhava no chão, ficava tudo debaixo de mim ali, e eu contente, alegre, irmãos ali, porque estava no culto, né? Mas o Espírito Santo de Deus trabalhava na minha vida de um jeito ali, que, sabe, meus irmãos não entendiam, sabe? Tinha irmãos que corriam, não ficava perto de mim não, irmãos. Tinha irmãos que não ficavam perto de mim de jeito nenhum, ficava na cochichação, eu falava, meu Deus do céu, parece que será que eu tinha alguma coisa comigo, né? Porque os irmãos não ficavam, porque eu glorificava muito a Deus, eu pulava, eu ficava alegre, eu ria. E sabe, irmão, a alegria era tanto, os irmãos não entendiam, sabe? E os irmãos achavam que a irmã não estava bem, né? Os irmãos achavam, acho que a irmã não está bem não, né? E aí tem uma irmã que falou para mim assim, ó, procura o médico, você não está bem não. E eu sabia que eu estava bem sim, irmão. Eu acho que eu estava bem, mas eu não tenho. Mas aí Deus usou o Espírito Santo, Deus usou o pastor para falar, o pastor, o antigo pastor dessa igreja, quando era pequeno. Ele falou, irmã, ele olhou bem para mim e falou assim, irmã, naquela época ele não sabia meu nome, irmão, levanta, aí Deus mandou falar uma coisa para a irmã. E eu, naquela época, eu não sabia, né, irmão, que Deus usava a pessoa para falar assim. E eu levantei e falei, irmã, Deus está mandando falar para a irmã assim, que a partir de hoje, irmã, a irmã vai dormir bem. Nunca mais demônio vai vir perturbar a sua cabeça, sua mente. E eu nunca tinha falado nada disso para ele. Sabe que eu estava dormindo ainda. E a hora que o irmão falou isso para mim, que eu ia dormir bem, que nunca mais demônio ia vir para perturbar minha mente. Irmão, aquela noite eu dormi tão bem, porque sabe por que eu dormi bem, irmão? Porque o louvor aqui na casa do Senhor, sabe?
não foi em vão, né? Foi para estarmos aqui na casa. Glória a Deus. Né? Meu esposo era uma pessoa que ele não se prostrava, ele não ajoelhava, não orava, não buscava Deus, né? Deus nesse processo, Deus trabalhou na vida dele, dentro da minha casa. Ele corria de crente. Meu esposo era um esposo que corria de crente, porque ele é crente não. Comecei a fazer uma campanha lá em casa, ele correu o primeiro dia, correu o segundo dia, no terceiro dia eu falei, ele não vai correr. Falei, Senhor, terceiro dia meu esposo não vai correr não. Aí eu fiquei a Deus já não, falei, meu bem, falei assim, nós já não vem vindo, né? Vamos receber ele de casa, Deus já deu sabedoria, né, irmãos? Deus foi falando comigo dentro de casa, Deus foi falando para mim assim, por quê? Às vezes a gente quer que esposa, a gente vem para a casa do Senhor, aqueles que não é crente, mas a gente chega em casa e fala, vamos para a casa do Senhor, né? Aí só eu vou para a igreja, você não vai, você não quer nada com nada. Deus me ensinou a não falar assim com seu esposo. Deus falou assim, fica quieto. A hora que você fechar a boca, eu trabalho. Aleluia. Foi assim que Deus fez comigo. Eu fechei minha boca, irmão. Fechei minha boca, eu não chamei ele. Não chamei ele, não falei mais nada para ele. Fiquei quieta, vinha para o culto, ia embora, ia para casa. Não falei para vir para a igreja, não chamei para lugar nenhum mais. Fiquei quieta. Foi nesse período que Deus trabalhou na vida dele. No terceiro dia da campanha lá em casa, ele apareceu, saiu da casa do meu cunhado e foi lá para casa. No meio da campanha, ouvindo a pregação ali dos irmãos, os testemunhos, meu esposo ajoelhou no final do culto ali e aceitou Jesus. Então glorifica a Deus, irmãos. Porque às vezes a gente quer da maneira que a gente quer, né? Mas não é da maneira que Deus quer. Deus trabalha da forma dele, não da nossa forma. Não é gritando, não é falando alto, querendo do jeito que a gente quer, não é do jeito que Deus quer. Porque a hora que a gente fecha a nossa boca, Deus entra para fazer a obra. A hora que a gente fica em silêncio, Deus trabalha. Deus trabalha no silêncio. Então Deus está trabalhando no meu lado, no meu esposo no silêncio. Né? Meu esposo, ele se humilhou. Né? Eu tinha visto, irmão, né? Na época da depressão eu tinha visto. Uma coisa muito ruim, tá dentro do meu quarto, além desse cachorro. Eu tinha visto passos horríveis dentro da minha casa e não tinha saído. Mas o Espírito Santo falou para mim assim, vai sair a hora que seu esposo colocar o joelho no chão e te humilhar. E eu falei, Senhor, quando vai ser esse dia? Porque eu me sentia mal no meu quarto ainda. Quando vai ser esse dia? Irmãos, a hora que meu esposo aceitou Jesus, tudo, meu esposo aprendeu a orar. Ele aprendeu a colocar o joelho no chão, nos cabelos. Ele entrou no quarto, irmãos. Colocou o joelho no chão e foi orar. E eu tinha saído com as irmãs para fazer visita. Eu saía com as irmãs para fazer visita de manhã, para ir na campanha. Cheguei em casa e falei, Bel, falar uma coisa para você. Eu entrei no quarto e fui orar. E eu fiquei tão contente, irmãos, que ele falou isso, que ele foi orar. Ele chorou muito, ele orou. Mas aconteceu uma coisa aqui em casa, Bel. Eu falei, o quê? Ele falou assim, olha, na hora que eu olhei, começou a chorar e senti a presença de Deus, eu senti que uma coisa pulou em cima da cama, a cama afundou, pulou, a janela estremeceu no quarto, saiu para fora. Eu falei para ele, eu já sei, meu bem, porque quando eu vi aquele barulho da minha casa, de casa, né, eu vi aqueles passos dentro de casa, eu não tinha saído, eu sabia que ele tinha saído. Mas Deus falou para mim que ele ia sair quando você colocasse o joelho no chão e se humilhasse perante a presença dele. Né? E foi o que aconteceu, irmão. Ele buscou a presença, ele se humilhou, ele caiu por terra, ele saiu. Totalmente da casa do inferno. Então, glorifica a Deus. Porque muitas das vezes, irmãos, nós estamos na casa do Senhor. Mas o inimigo, ele luta. Ele tenta tirar a nossa vida da presença do Senhor. Ele quer destruir os lares, quer destruir o casamento, quer destruir nossos filhos. Né? Então, a gente está na nossa vida na presença dele. A gente não podemos deixar, né, que a nossa casa seja alvo do inimigo, não. Né? Nós não devemos deixar qualquer pessoa, que o nosso Noel falou, não devemos deixar qualquer pessoa entrar dentro da nossa casa, nem que nós podemos confiar. Né? E aqui na casa do Senhor, não, nós temos mulheres, irmãos de oração. Não, mas no mundo de fora, não é todo mundo que quer o nosso bem. Não é todo mundo que aceita o que nós conquistamos na presença de Deus. Né? Às vezes você está conquistando uma casa boa, um carro bom, né? Você está conquistando algo na sua vida que você queria, mas às vezes uma pessoa lá fora que não serve a Deus, usado pelo inimigo, não está contente com a sua vida, não está contente com o que está passando na sua presença, na sua casa. Então, o inimigo, esse é o alvo dele, é destruir.
misericórdia, né? Que Deus usa a minha boca para falar, né? Mas só tenho medo de expressar, sabe? Na hora que o medo vem, eu não consigo abrir minha boca para falar, sabe? Mas o Senhor, graças a Deus, Ele está me ajudando. Minha mãe faleceu, né? Eu falei assim, agora eu vou voltar a fazer a obra do Senhor. O pastor falou para mim assim, você quer voltar no diaconato? Né? Eu falei, eu quero voltar, porque, irmãos, eu parei para cuidar da minha mãe, né? E eu fiz a Deus, né? Deus recolheu e Deus permitiu que eu voltasse. Eu quero voltar, eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero estar com as irmãs, né? Fazendo visita, quero estar com as irmãs fazendo campanha, visitando os lares, porque, irmãos, eu um dia precisei das irmãs na minha casa, visitando a minha casa, precisei das irmãs orando para mim na minha casa. A gente sente falta das irmãs na casa da gente, e eu precisei, as irmãs foram. Então, irmãos, eu quero estar para fazer essa vontade do Senhor, eu quero fazer a obra do Senhor. Então, eu agradeço a Deus, eu glorifico a Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu agradeço a nossa irmã Claudineia, né, irmão? Peço perdão, né, a irmã, porque a gente não sabe expressar bem, não, né? Mas Deus vai me ensinar. Eu creio que eu estou aprendendo ainda, né? Eu estou vendo, estou aprendendo ainda. Então, eu agradeço a Deus em nome de Jesus Cristo, sabe? Pela oportunidade desse primeiro pastor, né? Foi ele que falou para